Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Com muita alegria que começamos mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Luz e paz para o seu coração nesse sábado abençoado, dia 22 do mês de julho. Muita luz aí para sua vida, com toda certeza que você aproveite bem seu dia, que o seu coração se encha de esperança, a sua mente volte a vibrar na sintonia pura da paz de Deus, na vibração que o Cristo nos ensina, para que a gente possa realmente viver de uma maneira mais abundante e muito mais feliz. Meus amigos, tem uma linda história, muito interessante, que conta que um sábio, convivia com seu discípulo já há algum tempo. E esse discípulo estava, digamos assim, nas suas provas finais para se tornar um homem também mais sábio. E então eles dois foram na beira de um rio e o sábio falou com o discípulo: olha, meu filho, agora nós temos o último grande teste ou o último grande exercício para que você possa entender os caminhos para a felicidade na vida. E então o discípulo ficou feliz, porque já tinha muito tempo que ele estudava muita filosofia, estudava muitas coisas com o sábio. E ele falou: claro, mestre, diga o que eu tenho que fazer, que eu farei com maior alegria. Aí o sábio falou para ele: você vai pegar esse balde. Tá vendo um balde? Mostrou para ele um balde ao lado do rio. Você vai encher com a água do rio e você vai levar esse balde 3 vezes por dia até o topo da montanha. Tinha uma montanhazinha, onde a casinha deles ficava lá em cima. Você vai fazer isso 3 vezes por dia. E nessas 3 vezes por dia você vai levar o balde sem olhar para trás. Simplesmente enche o balde e leve ele até lá em cima. Mas só isso? Só. Você vai fazer isso, meu filho, durante um ano. E nós vamos combinar que nós não vamos conversar sobre essa experiência. Não importa, importa o que aconteça. Eu só vou falar com você sobre essa experiência daqui a um ano. Como ele já estava acostumado com a seriedade do mestre, então ele aqueceu, concordou e falou: tudo bem, mestre. E assim ocorreu. E aí o rapaz foi, pegou o balde, encheu de água, o mestre dele já tinha ido embora e ele levou até lá em cima. Ele pensando: gente, é tão fácil. Eu vou ficar, sábio, eu vou aprender o segredo da felicidade rápido demais. Só que quando ele chegou em cima lá na montanha, ele percebeu um detalhe curioso, gente. O balde estava furado. O balde estava furado. Não é possível. O balde está furado, o mestre errou. E aí ele pensou em ir lá no mestre dele para falar que o balde estava furado. Mas não adianta. O mestre falou que só falaria com ele sobre essa experiência um ano depois. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. Gente, e agora, hein? Ele falou: paciência. Ele falou para pegar o balde, o mestre sabe o que faz. E assim aconteceu. Durante um ano inteirinho, 3 vezes por dia, de manhã, tarde e à noite, ele ia lá no rio, pegava o balde, enchia de água, subia até o alto da montanha e o balde furado chegava lá vazio. E um ano depois, os dois tinham marcado, aquele dia, aquele horário para voltar a se falar sobre esse assunto. E então o mestre falou: que bom, meu filho, um ano de exercício, que coisa linda, eu aguardava, com expectativa esse momento. Aí o discípulo falou para ele, cabisbaixo, chateado, falou assim: olha, mestre, o senhor me conhece, eu sou obediente, sou disciplinado, o senhor falou para fazer, eu fiz. Mas assim, eu não estou me sentindo muito diferente, não. Ele falou assim: como não, meu filho? Você teve uma das mais importantes lições na vida para ser feliz. Aí ele: mas como assim? O senhor pediu para pegar o balde, eu 3 vezes por dia fui lá, peguei o balde, só que o senhor esqueceu de um detalhe, mestre, o balde estava furado, o senhor não deixou eu conversar contigo a esse respeito, então ficou assim mesmo, um ano e o balde furado. E o mestre deu aquela risada gostosa, aquela gargalhada. E você acha que você não fez o exercício? Uai, não, porque o balde estava furado. Aí ele falou assim: meu filho, você fez como eu te falei? Eu falei: fiz, ué. Você subiu sem olhar para trás? Subi. Então pronto, agora você vai olhar para trás. E aí então ele olhou. Só que pela primeira vez ele olhava para o rio com o olhar de quem estava lá no topo, atento a ver a paisagem como um todo e não só a tarefa que ele estava desempenhando. Porque às vezes a gente é assim, a gente olha só o que a gente faz e não olha o campo ao redor. Quando ele olhou ao redor, o mestre mostrou: olhe só o que aconteceu ao redor do caminho que você passava. E aí, gente, ele tomou um susto. Porque o caminho, um ano atrás, não tinha nada, era só terra, praticamente, uma grama solta. E agora ele estava todo florido. Ele estava com algumas árvores já pequenininhas crescendo, algumas flores lindas. E ele falou: gente, mas de onde surgiu tanta árvore? De onde surgiu tantas flores? De onde surgiu tanta vida? E aí o mestre sábio sorriu e falou assim: de você.
Antes de você começar o exercício, meu filho, eu passei por aquele caminho e coloquei algumas sementes e não te falei nada. Cada vez que você passava com seu balde furado, a sua água fazia com que essas sementes fossem irrigadas e o tempo cuidou do resto. Então, no seu entendimento, você talvez tivesse perdido um ano passando com um balde furado, né? E desperdiçando o seu tempo precioso. Mas aos olhos de Deus e do tempo, o que você fez foi semear as sementes que lá haviam, dando chance para elas se desenvolverem. Vá, meu filho, seu tempo de lição chegou ao fim. Vá viver e seja capaz de semear o que há de melhor dentro de você. Amor, perdão, gratidão. Às vezes você vai chegar à noite com a sensação de que está esgotado, porque você doou demais. Talvez você veja até ingratidão ao seu redor, porque você não vai ver de imediato tudo crescendo. Mas um dia você vai olhar para trás e vai perceber o que aconteceu ao seu redor, enquanto você se esforçava para ser um homem de bem. O jovem discípulo baixou a cabeça, respirou fundo e agradeceu a Deus pelas lições profundas que tinha tido com aquele sábio. E desde então, ele se tornou um homem muito feliz, muito mais concentrado em dar, sem esperar nada em troca, do que necessariamente receber. Meus amigos, eu acho que não precisa a gente falar mais nada. Pegue seu balde e vai irrigar, com certeza, a montanha da sua existência. Quando chegar a hora de você olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, tá bom? Muita luz e paz para o seu coração, muita alegria para a sua vida e que você possa realmente semear muita vida ao seu redor. Tá chegando a hora, muita gente curiosa mandando mensagem: quando que a gente vai poder comprar o CD? Quando que nós vamos poder baixar as músicas online? Rapidamente, em poucos dias, já está tudo pronto. Em poucos dias vocês vão ter a possibilidade de, com o link que a gente vai disponibilizar para vocês, baixar todo o conteúdo dos CDs, Evangelho para Criança, as parábolas para as crianças, para adolescentes, que a gente gravou com todo carinho, né, as parábolas de Jesus. Vão poder baixar as parábolas do CD original das Pílulas do Evangelho. Graças a Deus, sucesso absoluto de vendas, né, nos seminários, nas palestras, e que graças a Deus tem ajudado tantas instituições. Você fica tão feliz com isso, né? Porque tá todo mundo trabalhando em conjunto, se doando com esse objeto de amor. Então, rapidamente, breve, vocês vão ter acesso em todas as partes do mundo, em ter esse material para poder ouvir no celular, no seu tablet, no seu computador, compartilhar com a sua família, né, todo mundo juntinhos, tá bem? Fiquem com Deus então, um excelente sábado e você já sabe. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve. Agora vai lá e pega o seu balde e suba até o topo sem reclamar.